que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E hoje eu estou aqui no nosso templo e eu desejo gravar aqui a mensagem que eu tenho para compartilhar com cada um de vocês hoje. E, queridos, de uma maneira muito especial, por detrás dessa tela, que é o tema do nosso ano, o ano da oração. Eu tenho plena convicção de que fomos dirigidos a um tema tão central, a um tema tão importante para podermos passar por um ano que se apresentou e se apresenta como um ano de muitas dificuldades para todos nós. A oração é uma peça central na vida cristã. A oração, ela é a chave do segredo para nós permanecermos em tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida em Cristo Jesus. E eu quero olhar exatamente para a nossa referência maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, quando o evangelista está aqui apresentando o princípio das obras de Jesus no seu ministério público, que começa a partir dos seus 30 anos de idade, nós vamos perceber que a oração ela está centralizada na essência de todas as coisas. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 35 até o verso 38. É o texto que nós temos aqui para meditar nesse dia. A palavra de Deus diz assim, confira comigo a leitura da palavra de Deus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que pregue-se também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém? Queridos, eu queria olhar para você, mas muito mais do que para o texto, eu gostaria de olhar para o contexto aqui dessa palavra. O nosso tema é oração, e Jesus ele se retira para orar. Mas o que me chama a atenção é quando ele se retira para orar. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você vai perceber que o capítulo 1, de Marcos, ele nos dá conta de algumas coisas que antecedem o ministério público de Jesus. Entre elas, o surgimento de João Batista pregando o Evangelho do Reino de Deus, pregando o arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o Reino de Deus. João dando testemunha de Jesus até o verso 7. A partir do verso 9, nós temos o batismo de Jesus. Jesus ele é batizado e então aqui ele é levado ao deserto, é tentado por Satanás, e então ele volta para Galileia e dá início ao seu ministério público. O que nós conhecemos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo é apenas os seus últimos 3 anos, o que nós chamamos de ministério público. O ministério público de Jesus se dá aqui nesse momento. A partir da sua tentação, do seu batismo e tentação, Jesus volta para Galileia, verso 16, ele chama os seus discípulos, e a partir do verso 21, Jesus começa um ministério de cura. Ele, a partir do verso 21, vai curar um endemoniado em Cafarnaum. Depois ele cura a sogra de Pedro, faz muitas outras curas a partir do verso 32. Mas no verso 35, ele para tudo e se retira para a oração. Ele vai orar. E depois disso, ele volta no verso 40, vai curar um leproso, capítulo 2, cura um paralítico ainda na aldeia de Cafarnaum, vai chamar Levi, vai comer com pecadores, vai falar sobre o jejum, vai falar sobre o sábado. Capítulo 3 ele vai curar o homem da mão ressequida. Perceba que essa retirada dele, esse retiro que ele faz, é no meio de muito trabalho. Ele vem em uma sequência de curas. Depois da oração ele
volta para essa rotina ordinária que é uma série de sequências de curas também, de ensino. Então, antes de pensar no texto propriamente dito, eu quero já aplicar a primeira mensagem desse texto para a nossa vida. Nós trabalhamos muito, nós somos uma geração que não para, nós somos uma geração que não consegue parar em um minuto, não conseguimos parar no almoço, não conseguimos parar no café, não conseguimos, eu tenho uma dificuldade muito grande de parar a minha vida. Mas a oração é o momento que você se desliga desse mundo e se volta para Deus. Nos momentos mais difíceis da sua história, nos momentos mais produtivos talvez da sua vida, você precisa aprender a se disciplinar, parar e orar. Se você está olhando para o nosso banner, talvez você possa estar ali vendo aquele trovão. Aquele trovão não é uma mera decoração, ele é um sinal, ele é um símbolo que nós na Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo temos buscado e temos sido inspirados por esse símbolo, extraído de um poema de George Herbert, século XVII. Esse homem diz que a oração ela é um trovão reverso. Se você parar para pensar, você vai chegar à conclusão de que o trovão é um símbolo que une a terra ao céu. E a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 18, 19, diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E o trovão então é esse símbolo, é um símbolo visível que mostra uma unidade da terra ao céu. Isso inspira muito meu coração. Isso me faz lembrar que a minha oração não é em vão, a minha oração não é sem efeito nenhum. E George Herbert diz na sua oração que o trovão ele é reverso, a oração é um trovão reverso, não um trovão que vem do céu para a terra, mas um trovão que sai da terra para o céu. A oração é a certeza de que a tua petição, de que a tua situação, de que o teu medo chega com um estrondo de graça pela intermediação do nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração então ela ocupa um lugar central na nossa vida. Jesus ele para tudo, nós vivemos um caos e não sabemos parar. De repente Deus, com a sua soberania, ele bota quase todo mundo em casa. Ele para a tua vida para te mostrar que nem tudo na nossa vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Às vezes você na sua própria igreja, você se desgasta muito no seu ministério. Você trabalha muito mais do que você ora. Você gasta muito mais tempo cuidando de um monte de coisas na igreja. Olha, a igreja está aqui, está parada, está vazia. E Deus parou a sua vida para te ensinar coisas importantes. Falando em oração, eu quero falar hoje sobre prioridade. Qual é a sua prioridade? Eu olho para esse texto aqui, 3 prioridades. Primeiro, a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo se levantado na alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus ele sai sem o holofote dos seus discípulos, sem o holofote daqueles que o espreitavam, daqueles que o procuravam. Ele vai para um lugar deserto. Tem muitas pessoas que gostam de orar só debaixo dos holofotes das pessoas. Pessoas gostam de ser reconhecidas como pessoas de oração, então elas querem ir para frente, elas querem estar em lugares. Nós precisamos aprender a estar sozinhos com Deus. Jesus se afasta, ele se retira para orar em um lugar deserto e ali ele orava. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que ele sabe priorizar a sua prioridade. Pode parecer que um jogo de palavras meio mal colocado, mas não é. Tem pessoas que não sabem priorizar as suas prioridades. Logo, aquilo que ele teoricamente postula como uma prioridade, não é. A sua vida, a sua história. Qual é a sua prioridade? Verso 36 nos revela uma outra prioridade.
procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Deixa eu explicar uma coisa que eu percebo nesse texto. Jesus ele sai na alta madrugada. O texto não fala que Simão acorda na alta madrugada, olhando o histórico dele, talvez eu imagine que não. Ele acorda e vê que Jesus não estava ali. E então, verso 36, ele começa a procurar. E procura com diligência. Sabe o que é diligência? Diligência é um conceito bom. Procura de maneira insistente, procura de maneira observadora, procura com esmero. E ele está procurando Jesus. Por quê? Quando ele encontrou, ele explica a razão. Todos te buscam. Todos quem? Os discípulos? Talvez eles também, mas mais. As pessoas que queriam ser curadas. As pessoas que precisavam. O Evangelho não pode ser uma demanda para a necessidade do outro. O Evangelho também tem que ter um tempo para a sua necessidade pessoal. Deus não vai se alegrar na tua vida se você se matar de trabalhar na igreja. Deus não vai se alegrar com você se você se esfolar no seu ministério, no seu trabalho, tentando ganhar dinheiro, tentando agradar as pessoas. Talvez a prioridade da mente de Pedro ali, como discípulo de Jesus, era trabalhar. Procura diligentemente, porque os outros te buscam. As pessoas estão aí, estão perguntando onde é que o Senhor está, onde que você vai fazer milagres hoje, onde você vai atuar, onde você vai ensinar, aonde? Essa é a crise de não conseguir parar. A prioridade de Jesus era parar e estar em relação com o Pai. A prioridade dos discípulos era trabalhar. E aí, a partir do verso 38, surge aqui uma outra realidade, uma outra prioridade. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Eu gosto dessa palavra. Aqui é a prioridade do reino. O reino na qual Cristo se assenta como rei e nos mostrou que ele tem uma prioridade com o Pai e também com o rei. É para isso que eu vim. E é uma prioridade diferente da prioridade dos discípulos. A prioridade do reino é ir e pregar para todos os povos. Às vezes nós nos ensimesmamos em nossas igrejas que hoje estão fechadas, nos ensimesmamos em nossos guetos culturais e religiosos e não fazemos com que a palavra ecoe através das nossas bocas, através das nossas vidas. E às vezes nem pregamos, sabe? Porque temos vergonha. Temos vergonha de viver algo diferente daquilo que nós pregamos. E quem vai orientar, quem vai realinhar a tua vida e a tua teoria é a oração. A oração vai te fortalecer, vai te estruturar, vai trazer isso para a sua vida de uma maneira mais clara. A tua oração não vai ser uma brisa, querido, mas vai ser um trovão ligando a terra ao céu. E é a palavra de Deus que te imerge nisso. É a palavra de Deus que te chama para essa oração. Então, nesse tempo de afastamento, de isolamento, de igrejas vazias, que a tua vida não esteja vazia, que as tuas orações não estejam vazias. Nós vamos habitar o céu, nós vamos povoar o céu com as nossas orações, pelos nossos governos. Cuidado para você não se perder nas suas prioridades. Pedro estava trabalhando para o reino, mas a prioridade dele era distinta à necessidade do reino. Vamos cuidar de quem está aqui, vamos resolver o problema que está aqui. Mas Jesus queria ir além. Ele queria ir para outros lugares. Gosto dessa frase de Jesus: vamos a outros lugares. Há quanto tempo você não vai a um outro lugar? Há quanto tempo
você não experimenta o melhor de Deus em outros lugares? Foi para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. A ideia dos demônios aqui, ela talvez possa ser ampliada numa perspectiva. Jesus, sim, ele vai expulsar as primeiras curas que Jesus faz, registradas no Evangelho de Marcos, é um endemoniado em Cafarnaum, que tem o seu demônio expelido. Mas há muita coisa de Satanás que precisa ser expelida das nossas vidas. O Evangelho precisa avançar porque Satanás tem habitado mentes, influenciado corações, interferido em casamentos, colocando ideias na cabeça dos nossos jovens, fazendo confusão nos negócios dos empresários que são evangélicos. Porque aqueles que não são de Deus, não têm temor de Deus, não precisa ser evangélico. Eu conheço muito empresário que não é crente, mas é muito sério. Mas ele tem procurado fazer confusão, ele tem procurado trazer corrupção ao comércio, às relações, aos governos. E aí, ao invés de nós, cristãos evangélicos ou católicos, seja lá a linha do cristianismo que você siga, seja qual for a sua denominação, sabe o que nós fazemos? Nós não fazemos com que esse evangelho vá a outros lugares para expulsar a ação demoníaca. Nós vamos para o Facebook, vamos ficar falando mal do presidente, vamos ficar falando mal de um ou de outro. Tem coisa errada e tem, que a situação aqui, não estou discutindo os méritos da questão, eu estou discutindo a atuação do cristão dentro das redes sociais hoje. Nós falamos como quem não ora, nós falamos como quem não entende a prioridade do reino. Os nossos Facebooks, os nossos Instagrams, as nossas mensagens do WhatsApp deveriam estar cheias de mensagem de paz, de esperança, de intercessão pelos justos e pelos injustos. Mas não. As nossas postagens estão cheias de veneno. As nossas postagens estão cheias de prioridades políticas, prioridades pessoais. Ou você acha que Deus não está no controle dessa epidemia? Ou você não crê na soberania de Deus sobre todas as coisas? Então eu acho que nós não cremos no mesmo Deus, ou no Deus da Bíblia, que diz que Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele é rei sobre as nações, Ele marcha sobre as nações. Não é nesse Deus que você crê? Então talvez nós precisamos revisar a nossa prioridade e parar um pouco os trabalhos, nos retirarmos e orarmos um pouco mais e fazer com que as nossas orações se transformem em trovões reversos. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra seja uma palavra de inspiração, de motivação, de reflexão para a sua vida. Nós nos encontraremos no próximo programa. Eu fico por aqui hoje e desejo a você uma semana na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.